Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Quem tá falando com vocês é o professor Douglas Canário, o passarinho mais famoso do Brasil. Para quem ainda não me conhece, sou professor de Direito Administrativo e Legislações Específicas. E eu quero falar um pouquinho com você de quê, Canário? Um pouquinho com você sobre poderes administrativos. Seu nome é Douglas Canário mesmo? Sim, eu tenho nome de passarinho, não tenho pra onde correr, beleza? E eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês desta matéria emocionante, chamada de Direito Administrativo, mais precisamente chamado de poderes administrativos. E é dele que eu quero falar contigo. Vamos lá, gente. Quando eu falo sobre esses poderes administrativos, mas aí, Canário, surge uma definição sobre esses poderes. E quem diz essa definição é Marcelo Alexandrino e Vicente de Paula. Eles defendem o quê, Canário? Que os poderes administrativos representam instrumentos que, utilizados de forma conjunta ou isoladamente, permitem à administração cumprir suas finalidades, sendo desta forma entendidos como os poderes instrumentais, ou seja, diferentes dos poderes políticos, legislativos, executivos e judiciários. Os poderes estruturais advêm da Constituição Federal. Não entendi, Canário? É só para você não se confundir esses poderes aqui com o poder legislativo, com o poder executivo e com o poder judiciário. Canário, por quê? Porque são diferentes demais. Vamos lá, agora a água já está mais perto, a garrafa de água estava longe. Vamos lá. Quando eu digo para vocês assim, sobre esses três poderes, muito simples. Você já estudou os três poderes comigo. Você já bati em demais vídeos, nos vídeos de poderes e por aí vai. Nos três poderes, os três poderes é o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Eu tenho os três poderes, o famoso check and balance, lembra? Sistema de freios e contrapesos. Não é isso que nós vamos estudar. Nós vamos falar dos poderes administrativos de uma forma o quê, Canário? Os que ele tem para exercer. E quando eu falo os que ele tem para exercer, vai vir mais definições e eu vou bater um por um. Já ele lá para os Meirelles menciona o poder administrativo como sendo uma atribuição à autoridade para remover os interesses particulares que se compõem no interesse público. Nessas situações, o poder de agir se converte em dever de agir. Sendo assim, o direito público é uma imposição, um dever para o agente que detém, pois não é admitida a omissão da autoridade diante de situações que exigem a sua atuação. Ou seja, Canário colocou mais uma definição aqui sobre esses poderes. Mas, enfim, antes da gente bater fundo, eu quero que você entenda. Dentro desses poderes aqui, eu vou ter, dentro desse poder, eu vou ter alguns poderes. Um vai ser chamado de poder discricionário, o outro vai ser chamado de poder vinculado, o outro vai ser chamado de poder hierárquico, o outro vai ser chamado de poder disciplinar, o outro vai ser chamado de poder regulamentar e o último chamado de poder de polícia. Canário, então eu tenho 2, 4, 6 poderes? Sim. No fundo eu tenho só 4. Por quê? Porque esses dois aqui você já estudou dentro de Atos. Não estudei não, vou te mostrar que você estudou já já. Como assim, Canário? Eu vou te mostrar que eu estudei já já. Muito simples. Quando eu falo de poder discricionário, o que significa? Aquele ato que eu tenho margem de escolha, que eu posso ou não fazer, que eu tenho liberdade de agir. Se eu tenho liberdade, é que aquele ato é discricionário. Por quê, Canário? Porque eu vou ter conveniência, eu vou ter oportunidade. Logo, eu vou ter um negócio chamado de mérito administrativo. Mérito é a junção da conveniência com a oportunidade. Logo, se eu tenho conveniência e tenho oportunidade, eu tenho mérito. Até aqui, seu coração ainda bate? Maneiro. Mais um pouquinho então, Canário. Ainda nessa mesma linha de raciocínio, esse poder discricionário significa que a autoridade tem os limites, tem a possibilidade de acordo com critérios estabelecidos na lei. Toma cuidado. Se a lei, por exemplo, dá uma suspensão para o servidor de até 90 dias, eu posso dar 10 dias, eu posso dar 20 dias, eu posso dar 30 dias, eu posso dar 50 dias, eu posso dar até 90. Eu tenho escolha. Mas eu não posso, Canário, para uma merdinha pequenininha dar quase 90 e para uma merda grandona dar um dia. Não pode. Até que eu tenho essa discricionariedade, mas eu tenho que ter um padrão, eu tenho que ter uma proporção naquele ato que eu vou fazer. Daí isso é chamado de controle da discricionariedade. Meu Deus, a discricionariedade sofre controle? Sofre. Consigo entender. Se o ato é discricionário, Canário, é claro que não toca. Eu vou te explicar que sim. Vamos lá. Só no poder discricionário, por enquanto, vamos bater um papo maneiro. Se eu dou um dia de suspensão e dou 90, lembra? Posso? Posso. Só que Tício faz uma merda e eu dou um dia de suspensão. Mévio faz a mesma merda no mesmo dia, juntinha, a mesma coisa. E para Mévio eu dou 90 dias. A pergunta é,
O ato é legal? É, canário, eu posso dar um dia e posso dar 90. O ato é legal, sim. Até aqui, seu coração ainda bate junto com o meu? Que emoção. Agora, canário, eu dou 1 e dou 90. O ato é legal? É. O ato é proporcional? Não. Como assim não é proporcional, canário? Porque a diferença de um para o outro está muito distante. Se eles fizeram a mesma merda, eu não preciso dar o dia exato, porque eu vou olhar os antecedentes funcionais de cada um deles. Mas, canário, de 1 para 90 está muito distante. Se está muito distante, aquele ato ele é desproporcional. Está ferindo o princípio da proporcionalidade. Então, se te perguntarem até aqui, por mais que o ato seja discricionário, ele sofre controle? Sim, esse controle da discricionariedade está dentro do princípio da proporcionalidade. Segundo Marcelo Alexandrino, ele fala que está dentro da razoabilidade também. Mas especificamente falando, você já sabe a diferença de um para o outro, a quantidade é que vai controlar. Se a quantidade é a proporção, automaticamente é a proporcionalidade. Você está comigo? Por enquanto, seu coração ainda bate? Que coisa linda, canário. Eu sei que o direito ele é emocionante, eu sei disso. Até aqui? Firme e forte? Beleza. Vamos lá mais um cadinho. Canário, manda mais um cadinho, mais um pouquinho só comigo. Vou ler mais uma definição contigo. Ele menciona que o poder administrativo, como sendo atribuição, já trouxe isso aqui. Começa a definição do poder discricionário. É este o poder que confere à administração pública a liberdade de agir, conforme os critérios de oportunidade e conveniência. Se ele tem liberdade de agir, conveniência e oportunidade, é o famoso mérito administrativo. Beleza demais. Ele, Lopes Meirelles, diz que discricionariedade é liberdade de ação administrativa, dentro dos limites permitidos em lei. Ou seja, se ele tem liberdade de ação dentro dos limites estabelecidos em lei, logo aquele ato é discricionário. Pacífico. Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo menciona que conveniência e oportunidade formam um poder discricionário, e estes elementos permitem que o administrador público eleja entre as várias condutas previstas em lei, a que se traduzir mais propícia para o interesse público. Ou seja, canário, se ele tem várias escolhas, ele vai fazer a que tiver mais propícia ao interesse público. Lembra? Suspensão de 1 a 90? Sim. Canário, se o cara fez uma merdinha, eu dou uma pena. Se o cara faz aquela merda sempre, eu dou uma pena um pouco maior. E, canário, se ele faz um cagalhão, eu dou uma pena muito maior. Lembra? Você vai ver isso lá na escadinha, lá no estatuto, a famosa teoria da merda, merdinha, merda, merdão. Ou seja, dependendo da merda, eu vou aumentando a pena. Essa é a ideia. Até aqui, você tá junto? De verdade? Então vamos mais um pouquinho só. Ainda tem mais definição sobre poder discricionário? Sim, tem mais sim. Limites do poder discricionário. Aí é o que eu trouxe para você. Marcelo Alexandre e Vicente Paulo defendem que a doutrina e a jurisprudência moderna destacam a tendência de limitação do poder discricionário da administração pública, a fim de possibilitar um maior controle judicial dos atos administrativos. Esse ato visa evitar o indevido uso do poder da discricionariedade. Indevido uso da discricionariedade é porque não usa aquele ato de forma ilegal. Administrativa, como forma de proteger atos que revestem de forma da arbitrariedade e também para proporcionar um controle judicial dos atos praticados. Segundo os autores, ou seja, os dois, Marcelo e Vicente, nesse aspecto, assumem a relevância dos princípios implícitos e explícitos da razoabilidade e proporcionalidade, que são apontados pela doutrina como as maiores limitações impostas ao poder discricionário da administração. Ou seja, a maior limitação, automaticamente, são estes princípios. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Se eu tenho discricionariedade, eu tenho conveniência, eu tenho oportunidade, eu posso fazer, eu tenho mérito, mas eu não posso agir de forma desordenada. Eu não posso agir de qualquer forma, por quê? Porque existem princípios que vão controlar. Canário, exemplo, razoabilidade e proporcionalidade. Aquele ato tem que estar de acordo com o caso concreto. Por isso que Marcelo grifou isso no livro, como limite da discricionariedade. Tu tá comigo até aqui? De verdade? Maneiro. Canário, respira fundão. Respiro, vamos que vamos. Até aqui, poder discricionário, tu tá legal. Existe um outro poder, chamado de poder vinculado. Canário, poder vinculado. Esse poder, chamado de poder vinculado, é aquele que a administração não tem liberdade de escolha. Aquele que ele deve ser feito. Dá um exemplo do Tício fez merda, eu posso ou devo aplicar uma pena? Deve, canário. Se deve ser aplicado, é que aquele ato passa a ser um ato vinculado. Tá comigo por enquanto? Se ele é vinculado, é que não tem margem de escolha.
Logo, o canário ele tem que fazer uma pena. Exemplo, fulano acabou de ultrapassar o limite de velocidade e estava passando por um pardal. Quando quem pegou, canário, o aparelho, o radar móvel, olhou aquilo ali, o agente estava segurando aquilo ali, o agente pode ou deve atuar? Deve. O agente de trânsito viu o Tício dirigindo o seu veículo sem o cinto de segurança, ele pode ou deve? Deve, porque a lei determina, a lei manda. Está comigo por enquanto? Aquilo que a lei manda fazer, é aquilo que a lei está batendo na cabeça do agente, está falando assim, vai lá e faz, vai lá e faz, vai lá e faz. Se fala vai lá e faz, é que aquele ato é vinculado. Até aqui, você está junto comigo? Olha no fundo do meu olho, que coisa bonita. Vamos lá, mais um cadinho só, mais um cadinho. Poder discricionário é diferente do poder vinculado. Poder vinculado é aquele que ele deve impor aquele ato. E poder discricionário é aquele que tem margem de escolha. Então vamos lá, só mais um cadinho. Limite do poder discricionário, automaticamente você já sabe que tem os dois. Começa a surgir um poder chamado de poder hierárquico. O que é poder hierárquico, canário? Poder hierárquico, de acordo com Marcelo Alexandrino e Vicente Paula, diz que defende que a hierarquia caracteriza-se pela existência de graus de subordinação entre os diversos órgãos e agentes do executivo, sendo o poder hierárquico que permite à administração estabelecer tais relações, distribuindo funções de seus órgãos e agentes conforme escalonamento hierárquico. Entendi nada, canário? Vamos lá, muito simples. Vou ler mais algumas definições e vou te explicar. Antônio Cecílio Moreira Pires discorre sobre o princípio da hierarquia, dizendo que os órgãos da administração são estruturados de tal forma que existe sempre uma relação de infraordenação e subordinação. Essa forma abre precedentes para os poderes como o disciplinar. Eli Lopes Meirelles lembra que dessa conceituação resulta que não há hierarquia no judiciário e no legislativo, nas suas funções próprias, pois é privativo da função executiva, como elemento típico da organização e ordenação dos serviços administrativos. Eu não tenho hierarquia entre os poderes, mas dentro de cada poder eu tenho a sua funcionalidade. Como assim? Eu vou ter no órgão X o chefe, eu vou ter seu subordinado, tudo isso, independentemente do poder que ele vai servir. Eu vou ter na sua função administrativa. Foi isso que ele quis dizer. Entendi, né? Vamos lá, deixa eu te explicar de uma outra forma mais tranquila. Dentro desse poder hierárquico, eu enxergo quando eu tenho ordem, quando eu tenho imposição. Um famoso manda quem pode, obedece quem tem dívida, isso. Não precisa ter juízo não, basta ter conta para pagar. Que lindo. Acontece que o cabo, canário, um cabo, ó, um soldado, um cabo e um sargento. Vamos lá. Canário, tem hierarquia nos três? Tem ou não tem? Tem, pô. O soldado, um cabo e um sargento. É assim que funciona a ordem, canário? Fala, não, nunca. Por que que não, canário? Porque o soldado nunca vai estar em cima, ele vai estar embaixo. Então vamos voltar. Vamos montar assim. É que eu ia botar de baixo para cima para tu entender a diferença. Naquele momento eu te pergunto, o sargento manda no cabo? Sim ou não? Sim, canário. O cabo manda no soldado? Sim, bonito. Naquele momento eu tenho hierarquia? Sim. E o soldado manda em quem? Nem nele. Quando ele chega a casa, a mulher ainda dá expor nele. Beleza. Mas eu entendo o quê? Que eu tenho hierarquia? Tenho. Se eu tenho hierarquia, eu tenho uma palavra chamada de subordinação. Tenho hierarquia, logo eu tenho subordinação. Maneiro. Vamos mais um pouquinho então. Baseada nessa informação, galera, imagina que o cara manda em alguém. Se ele manda em alguém, ele está exercendo a sua hierarquia. Ele está exercendo a sua subordinação. Ele está mandando no seu subordinado. Só toma muito cuidado. Para que exista esse poder hierárquico, tem que ter uma relação de vínculo. Vínculo. Canário, vínculo com quem, canário? Esse vínculo é uma relação de vinculação. Não entendi. Essa relação de vinculação presente neste órgão eu não consegui raciocinar ainda, canário. Simples. Imagina que um soldado da polícia militar, se fosse no Rio Grande do Sul seria brigadiano, mas em todo o país é chamado de polícia militar. Soldado da polícia militar, ele vai obedecer a ordem do delegado de polícia? Não, porque o delegado manda na sua delegacia e o soldado ele vai obedecer a ordem do seu coronel, que é o do seu batalhão. Onde eu quero chegar? Ele não tem vínculo com aquele delegado. Se ele não tem vínculo, ele não deve obedecer. Seu coração está comigo? Então a ordem quem dá é quem está vinculado. Dá outro exemplo, você manda no filho da sua vizinha? Não. A sua vizinha manda no seu filho? Também não. Por quê? Porque a vizinha manda no filho dela, ela tem vínculo com o filho. Você manda no seu filho, você tem vínculo com o seu. Até aqui, tu tá comigo? Caraca, o direito é lindo, eu sei. Então vem comigo mais um pouquinho só. Naquele momento, canário, que ele exerce essa vinculação, eu entendo que ele só manda se ele estiver preso, se ele estiver vinculado. Alguém morreu afogado até aqui? Vamos lá, respire fundo junto comigo. Neste momento, eu entendo que, canário,
que este poder hierárquico, quando ele manda alguém, se ele manda, ele traz imposição. Se ele traz imposição, ele traz verticalidade. Ele traz uma ordem de cima para quem está abaixo. Tá comigo? Por enquanto? Que bonito. Canário, nesse poder hierárquico aqui, te pergunto um negócio. Imagina... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial, muito carinhoso aí, para que vocês se matriculem na isolada do professor do canarinho mais famoso do Brasil, é isso mesmo, professor Douglas Canário, tem uma isolada aqui na Lá Concursos de Direito Administrativo, você conhece a qualidade aí e a dimensão aí, a profundidade das aulas e a didática do professor Douglas Canário. Essa isolada, com as videoaulas que estão disponíveis aqui na descrição desse vídeo, né? Desse vídeo, custa apenas R$30. É isso mesmo, com prazo de acesso durante 30 dias, que você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Então o convite está feito aí. Venha fazer a isolada Direito Administrativo com o professor Douglas Canário aqui na Lá Concurso. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.